A pizza, na realidade, sempre fez parte da minha vida, né? Desde a minha infância. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano, e aqui eu ajudo pessoas como você a conhecer melhor a culinária tradicional italiana. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos sobre o assunto pizza italiana para ser preparada em casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente o forno doméstico. Como começou e quando começou a minha transformação de amador para especialista de pizzas para ser preparada em casa? A pizza, na realidade, sempre fez parte da minha vida, né? Desde a minha infância, porque morando atrás de a melhor padaria da cidade, não tinha como ser diferente. Era cheiro de pizza e de pão desde manhã cedo até quase a hora do almoço. E me acompanhou também ao longo da minha pré-adolescência. Por quê? Porque mais ou menos, digamos assim, até a metade do quase final da década de 80, era tradição aqui na Itália, em específico aqui no sul da Itália, onde eu moro, era tradição em muitas casas preparar pizza e preparar pão. Isso quando? No sábado, geralmente, no final de semana. Muitas casas tinham o próprio forno a lenha construído artesanalmente fora de casa, né? Então, as mulheres no final de semana preparavam pão, preparavam pizza, preparavam biscoito para a semana inteira. O que acontecia? Muitas pessoas, porém muitas famílias, não tinham o forno a lenha fora de casa. Isso aí, algumas famílias tinham ainda, porque essa era uma tradição antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Todas as casas tinham o forno construído de forma artesanal para ajudar a preparar o pão, porque depois da Segunda Guerra Mundial era complicado. Não existia ir na padaria e comprar pão, era coisa para ricos, né? As pessoas que não tinham muita, digamos assim, condições financeiras positivas, tinham que preparar praticamente tudo em casa, do pão aos biscoitos, a massa, o macarrão feito em casa, tudo praticamente era feito em casa, para as pessoas que não tinham muito dinheiro para comprar nas lojas, mercadinhos ou padarias da época. Então o que acontecia? Muitas pessoas preparavam em casa. Preparava pão principalmente para a semana inteira. Muitas famílias preparavam de 15 dias em 15 dias, né? Porque o pão que se preparava naquela época era um pão artesanal com farinhas feitas de trigos de qualidade, aguentava bastante. Mas tinha famílias que, digamos assim, mais ou menos na década de 80, né? Que bate mais ou menos com a minha pré-adolescência. Nessa época, muitas famílias não tinham mais esses fornos, digamos assim, a lenha, e só tinham forno de casa. Para poder preparar pizza em casa era um pouco meio, digamos assim, não era complicado. E também as mulheres não preparavam por quê? Porque naquela época era tradição uma espécie de parceria, um serviço que as padarias na época ofereciam. E qual era esse tipo de parceria? Praticamente as mulheres que não tinham possibilidade de preparar pizza em casa, simplesmente no sábado entravam em contato com o pessoal da padaria. Isso acontecia, o primeiro contato na realidade acontecia na sexta-feira de tarde. Aí, na sexta-feira de tarde, as mulheres que queriam preparar pizza entravam em contato com o pessoal da padaria e faziam um pedido de massa. Então, quem tinha a sorte de ter esse forno artesanal, digamos assim, esse forno a lenha caseiro, feito de forma artesanal, preparava pães, pizzas, biscoitos para a semana inteira. Muitas vezes se preparava pão até de 15 em 15 dias.
E a primeira preparação era o pão, e precisava de uma temperatura muito alta, e de acordo com que a temperatura do forno ia diminuindo, iam se preparando outros tipos de produto. Depois do pão era a pizza, depois da pizza era os biscoitos, tinha os taralos, né, que são um salgado, um petisco típico da minha região, da região Puglia. Quem não tinha esse tipo de forno, como preparava a pizza? Existia uma parceria com as padarias, que na realidade era um serviço que as padarias ofereciam para poder aproveitar no máximo o calor do forno. Isso acontecia no sábado, porque as padarias na época, no domingo, não trabalhavam. Então, no sábado de manhã até de tarde, o forno ia esfriando. Estamos falando de fornos de padaria, de fornos profissionais, fornos enormes, que gastam muita energia. Então, para eles se esfriar totalmente, se passavam várias horas, né, até que chegasse o ponto que o forno esfriasse totalmente. Então, a padaria oferecia um serviço para as mulheres que queriam preparar pizza, enquanto aproveitava o calor desse forno que aos poucos ia diminuindo até chegar a se esfriar totalmente. Então, o que as padarias ofereciam? Ofereciam o serviço de assar a pizza no forno da padaria. E como funcionava? Na sexta-feira, as mulheres entravam em contato com o pessoal da padaria e fazia o pedido da massa. Então, quem preparava a massa da pizza era a padaria. Então, o que acontecia? A mulher que não tinha o forno a lenha em casa conseguia preparar uma pizza de qualidade, porque a massa era preparada por profissionais. O forno onde a pizza seria assada era um forno profissional, então por isso que muitas mulheres naquela época não se preocupavam em preparar pizza em casa, porque elas simplesmente ligavam na sexta-feira, entravam em contato com o pessoal da padaria. E na época não existia celular. Quem estava um pouco melhor economicamente tinha um telefone fixo. O telefone da época era as canelas das crianças, né? Os meninos que faziam de telefone, né? A mãe falava para ir lá, vai na padaria e peça isso, vai no mercadinho e faça aquilo, vai no açougue e compra aquilo. Então o telefone da época, o celular da época, eram as pernas dos meninos. Então, as mulheres entravam em contato na sexta-feira de tarde fazendo o pedido da quantidade de massa que queriam. Então, o pessoal da padaria, da sexta-feira de tarde até sábado de manhã, mais ou menos antes da hora do almoço, já sabia a quantidade de massa que tinha que preparar mais para esse tipo de serviço. No sábado, mais ou menos antes do almoço, os meninos eram encarregados também de buscar a massa na padaria. Então o que acontecia? As mulheres com essa massa, nas próprias casas, nos próprios refratários, preparavam e temperavam as pizzas do jeito que queriam, com os ingredientes que elas queriam, com aquilo que tinha em casa. Cada um preparava da forma que queria, com cebola, com tomate, com linguiça. Depois de ter preparado os refratários, as mulheres, sempre junto com os meninos, levavam esses refratários para a padaria, para a pizza ser assada no forno da padaria. Então, eu me lembro, se criava assim como se fosse uma peregrinagem, né? Como se fosse um caminho para um santuário, né? Todas as mulheres com o refratário na mão, com o refratário na cabeça, que se usava muito na época, né? Enrolar o lenço para colocar em cima da cabeça, e as mulheres tinham a cabeça como instrumento também para transportar as coisas, né? No caso a pizza, mas transportava de tudo, água, de tudo, né? Nesse caso se transportava a pizza, vários refratários, um na mão, o outro na cabeça, o menino com outro refratário na mão, e se criava esse caminho, esse percurso em direção da padaria. E chegado lá na padaria sempre tinha fila de pessoas que já estavam esperando cada um a própria vez para poder entrar, deixar a pizza para colocar no forno.
Feito isso, deixada a pizza para colocar no forno, se calculava mais ou menos, o padeiro ia dizer mais ou menos o horário que a pizza estaria pronta, e depois as mulheres, junto com os meninos, depois de um tempo X, voltavam na padaria para buscar as pizzas. Os meninos, um pouco por obrigação, um pouco por prazer, faziam esse trabalho principalmente pelo fato que depois do transporte da pizza, quando a pizza estivesse já pronta, o primeiro pedaço quentinho, crocantezinho para experimentar era das crianças. Mas nada mais do que um pedaço, porque a pizza era para o jantar do sábado à noite. E se sobrasse alguma coisa, geralmente sobrava alguma coisa, era para o café da manhã do domingo. O café da manhã do domingo no sul da Itália era ou a pizza ou outros tipos. O outro tipo, digamos assim, o clássico, aquele que acompanhou minha infância também, minha pré-adolescência, além da pizza, como café da manhã, no domingo era a fatia de pão com o molho da carne, né? As mães colocavam o molho, o famoso sugo, o molho misto de carne típico do sul da Itália, colocava de manhã cedo essa panelona cheia de molho, e quando chegava mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, o molho já estava em uma situação, o cheiro era maravilhoso, não tem nem como explicar. E já estava pronto, não estava completamente pronto, mas já estava bastante cozido para ser experimentado. Então, o outro café da manhã da minha infância, típico do sul aqui na Itália, era essa fatia de pão inteira com o molho por cima. Isso aí era o café da manhã do domingo ou a pizza. Isso fazia o quê? Isso criava um convívio e a alegria, porque o sábado à noite se juntavam famílias, se juntavam amigos, turma de amigos, para comer essas pizzas junto. Uma vez era na casa de um, outra vez era na casa de outro, cada um trazia a sua bandeja de pizza que tinha preparado na padaria de tarde, e se criava também uma espécie de competição entre as mulheres que gostavam, prova essa minha, porque essa aqui eu fiz assim, eu gosto mais de fazer assim, eu boto alcachofre, eu boto azeitona. Então se criava uma espécie de desafio culinário. Essa tradição, infelizmente, como algumas outras, ao longo do tempo, né, com digamos assim, a mudança dos hábitos, foi se perdendo um pouquinho, né? Essa parceria era uma verdadeira parceria, digamos assim, porque pensando direitinho, as mulheres que não tinham possibilidade, digamos assim, de fazer uma pizza profissional em casa aproveitavam da padaria, e a padaria aproveitava porque conseguia lucrar até o último minuto de forno quente, e também porque a padaria cobrava também a massa que vendia, a preparação da massa, a quantidade de massa vendida, e cobrava também pelo serviço de colocar a pizza no forno. Não era uma coisa, uma loucura, né? Era uma taxinha, mas naquele período em que praticamente o forno deveria estar parado, eles ainda ganhavam algum dinheirinho com esse tipo de serviço. E infelizmente foi se perdendo essa tradição. Inclusive hoje é difícil até encontrar, aqui na Itália, graças a Deus, ainda tem, né, padarias pequenas ou grandes onde você encontra vários produtos. Hoje em dia se encontra tudo nos centros, nos shoppings, nos centros comerciais grandes, né? Mas ainda se encontra alguma coisa. Agora, várias tradições tipo essa foram perdidas. Porém, o italiano, graças a Deus, ainda mantém no próprio DNA aquele convívio, digamos assim, aquela diversão de estar sentado em uma mesa, um monte de gente, e experimentando comidas e vinhos e bebidas. Isso aí faz parte da cultura italiana e faz parte do DNA dos italianos. Um pouco as coisas diminuíram, mas graças a Deus, pelo menos assim, essa tradição típica italiana ainda continua, ainda nas casas, principalmente no sul, mas também no centro, no norte, na Itália toda.
tem essa cultura de estar todo mundo junto, de comer todo mundo junto, de se divertir comendo e bebendo. E por que eu lhe contei um pouco dessa história? Porque realmente a pizza me acompanhou ao longo da vida toda. Hoje minha paixão por pizza só aumentou, principalmente desde o momento que eu consegui preparar pizzas pessoalmente em casa, desde que eu consegui um resultado digno de ser chamado pizza. E sinceramente não consigo me enjoar de pizza. A pizza é uma coisa que não consegue me enjoar. Eu seria capaz de comer pizza praticamente todos os dias. E confesso que eu já fiz algumas vezes, eu já passei vários dias comendo só pizza. Principalmente na época em que estudava, que eu morava sozinho. Então muitas vezes, pelo menos assim, no início, mas não só no início. Muitas vezes a gente passava dias só comendo pizza. E afinal de contas, quem é que não gosta de pizza? São raras, são poucas as pessoas que não gostam de pizza. Se não fosse assim, a pizza não teria esse sucesso todo que tem hoje e que teve na época que saiu de Nápoles, no início do século, quando a pizza saiu de Nápoles com os imigrantes italianos, junto com os imigrantes italianos, e se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje tem pizza espalhada no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo você vai, tem um lugar que vende pizza. E o melhor de tudo, a pizza, a diferença de outros produtos típicos italianos, que ao longo do tempo se adaptando em outro país, mudou até de nome, né? Tem muitos produtos italianos que chegado em outro país mudou totalmente de nome, foi adaptada a receita, foi adaptado o nome. A pizza é a única que não mudou. Pizza é pizza no mundo inteiro. Nenhum país teve a coragem, digamos assim, de mudar o nome ou de adaptar o nome no próprio idioma. Pizza você vai encontrar escrito em qualquer lugar, vai ser pizza. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite para ser avisado com antecedência e não perder nenhum outro vídeo novo sobre o assunto pizza italiana caseira.